Você sabia que um bebê consegue reconhecer uma face humana imediatamente depois de nascer? É uma curiosidade, né? Nós humanos conseguimos, por uma programação cerebral, reconhecer um outro indivíduo da mesma espécie imediatamente após o nosso nascimento. O bebê muitas vezes nasce com dificuldade de enxergar e mesmo com essa dificuldade, em qualquer situação, ele vai buscar pelo olfato e pela visão um indivíduo da mesma espécie, buscando padrões. E esses padrões é o que eu quero conversar com vocês numa palestra que eu vou reproduzir aqui no nosso canal, uma palestra que eu mencionei sobre análise facial para um grupo de colegas dentistas há algum tempo atrás, e eu achei interessante para quem tem curiosidade de saber mais sobre a análise da face, saber se a face é bonita, se a gente tem possibilidade de reconhecer padrões estéticos bonitos, reconhecer e identificar a beleza. Esse vídeo é para você. Espero que você goste. Esse aqui é o meu canal, meu nome é Luciano Engelmann Moraes, sou dentista, especializado em cirurgia bucomaxilofacial e cirurgia ortognática minimamente invasiva, baseado aqui na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, aqui no Brasil. Um grande abraço e aproveite o vídeo. Vamos começar então o nosso Uniodonto Talks de 3 de maio de 2022, onde eu quero conversar com vocês sobre a análise facial para o clínico, ou seja, vamos conversar para colegas cirurgiões dentistas, independente da especialidade. A nós coube a falar a nossa visão como cirurgiões bucomaxilofaciais, e eu quero agradecer desde já e apresentar a minha equipe. Meu nome é Luciano Engel Moraes, a minha equipe temos o Dr. Lucas Eduardo Galvani e o Dr. Eduardo Gil Martins, os dois cooperados da Uniodonto. Nós formamos a equipe maxilofacial de Porto Alegre. Eu quero agradecer de antemão a proposta do evento Uniodonto Talks, que considero bastante interessante. E vamos em frente. Pedidos, por favor, que não sejam fotografados nem gravados, vídeos de falsa apresentação, são só para atividades científicas. Agradeço a atenção de todos. E vamos lá. Qual a primeira coisa que nos permite distinguir um outro ser humano? Certamente é a face. E baseado nisso que eu trouxe para vocês essa imagem, que nos relembra que a primeira coisa que nós observamos um outro ser humano, desde que nós nascemos, é a face. No momento que nós nascemos, primeira visão ainda em desenvolvimento e que nós estamos procurando aprimorar, nosso cérebro já trabalha imensamente, é buscar e reconhecer padrões. Então, talvez essa fosse a primeira visão de um recém-nascido, ao nascer num centro cirúrgico, e dessa forma, o nosso cérebro acaba sendo programado para reconhecer padrões. Ele já nasce pronto nesse aspecto, buscando segurança, buscando o olfato, os sons e a face da mãe e do pai. E no início são somente um padrão, 2 olhos e uma boca com pouca nitidez, e que gradativamente vai sendo desenvolvida aos poucos, até a criança conseguir perceber diferenças dos seus pais e de outros humanos. Essa visão vai evoluindo aos poucos, nos momentos de contato próximo de mãe e filho, mãe e bebê, a distância de uns 30 centímetros, já é possível ter um pouquinho mais de nitidez. Essa nitidez permite, no ato de mamar, troca de olhares com a mãe, e mês a mês a nitidez da visão do bebê vai desenvolvendo. Aqui nós vemos uma simulação do que seria a visão do bebê recém-nascido, depois com 4 meses já começa a perceber alguns detalhes do ambiente, com 8 meses já começa a melhorar, e com 12 meses a visão e reconhecimento do ambiente e rostos familiares evolui bastante. E a partir de um certo momento a criança passa a reconhecer e espelhar as emoções no rosto, na face dos pais. E essa capacidade, ou seja, o que o bebê busca especificamente é uma face, 2 olhos e uma boca, que o nosso cérebro é tão eficaz para buscar padrões similares a uma face humana, que automaticamente na próxima imagem que vocês observarem, nós vamos reconhecer esse padrão e o nosso cérebro vai identificar um rosto. Senão,
imediatamente vocês levaram frações de segundo para olhar para esse círculo amarelo, com 2 pontos e uma curva, e reconhecemos um rosto, inclusive uma emoção, reconhecemos um sorriso, entre aspas. E é fascinante a capacidade do cérebro de buscar a face, a gente busca a face em tudo quanto é objeto. Assim como esse bebê que reconhece uma emoção de susto nesse outro círculo, com padrões e proporções nessa face, como nesse emoji. E mesmo 2 pimentas, uma cabeça de alho, 2 limões e um ramo de aspargo podem, entre aspas, sorrir para você, como a gente vê nessa imagem. E podem ser até 4 pimentas. E pensando isso e tendo isso em mente, eu faço uma pequena pausa para que a gente pense num aspecto importante. Por que nós estamos falando de face agora? E a resposta é a seguinte: durante a faculdade, nos tempos de graduação e pós-graduação, talvez, a gente passa anos com um foco muito restrito para estudos e para prática. E o estudo de teoria, muito importante, e com uma prática com foco muito direcionado, com foco principal, que pode ser esse outro foco, e que, certamente, quando a gente se dá conta que são importantes esses fatores, mas há muito mais para se ver do que os olhos podem enxergar. E quanto mais amplo o foco, mais para se conhecer e para estudar. Então, nós começamos com um foco extremamente restrito, que vai aos poucos ampliando, até que nós cheguemos num ponto em que a gente acabar interrelacionando, ou seja, integrando a visão do sorriso, da cavidade oral, com a face. E na face completa é que a gente começa, se nos dispusermos a analisá-la, a buscar padrões. E a pergunta que eu faço para você é: o que nós podemos buscar na face, analisar na mesma? E respondo para vocês de uma forma simples, com 3 princípios básicos. Nós vamos buscar, na reconhecendo a face, suas proporções. Essencialmente, as proporções são na visão frontal, principalmente, a visão que o paciente todo dia observa no espelho. Buscamos avaliar a simetria, ou seja, um lado, majoritariamente nos seres humanos, nenhum lado é exatamente igual ao outro, como eu mostro nesse exemplo, né, do espelhamento da minha própria face, que um lado, se for trocado pelo outro, realmente fica muito diferente. E essas discrepâncias, essas diferenças do normal, do habitual, também são influenciadas pela projeção da face, ou seja, o crescimento dos maxilares e da posição dos dentes em relação ao crânio, como a gente pode observar nesse nosso querido paciente. Então, se nós pegarmos uma referência, por exemplo, uma reta simples do paciente com uma postura natural da cabeça, de pé, olhando para o horizonte, o posicionamento dos dentes em relação ao crânio e seus maxilares pode ser um indicativo de um excesso de projeção mandibular e uma falta de projeção maxilar. E para avaliar a face também é importante buscar a beleza na história. Então, vou mostrar 2 clássicos. O primeiro é essa estátua da Vênus de Milo, que foi encontrada na ilha grega de Milo, que hoje está no Louvre, na França, onde nós vemos as estéticas, a proporção e a simetria da face como uma expressão de beleza feminina, na época de centenas de anos atrás. E, junto com ela, a Mona Lisa, também uma expressão da perfeição, da beleza, da busca de um retrato natural da face humana, com milhões de significados secundários e teorias, né, sobre a mesma. Então, são exemplos de retrato da beleza, onde a face é o foco principal. E com inúmeras reinterpretações ao longo da história, mas a principal característica que eu queria mostrar para vocês, aqui, por exemplo, na vista frontal, nesse caso, essa paciente Mona Lisa está sendo vista numa vista 3/4, que nós chamamos com uma pequena inclinação para o lado. Nós observamos o cuidado do artista Michelangelo
de retratar a posição dos olhos, a simetria das estruturas faciais, do rosto, do nariz, dos olhos, e com isso acaba tendo, por essa proporcionalidade, uma percepção automática nossa de um rosto bonito. E quando a gente for pensar em um rosto bonito, a gente também pode pensar que, independente da etnia, os pacientes podem ter uma proporcionalidade e uma beleza facial, independente da sua origem étnica, como essas artistas, a Daniela Suzuki, a Thais Araújo e a Caroline, eu não me lembro bem o nome dela, faz um certo tempo, essas jovens senhoras aí, na época dessas fotos, provavelmente ainda não estavam nem casadas, hoje já estão com filhos, e algumas se direcionando para a idade mais avançada. Mas eu gostei do registro que, independente da posição e do make, ou da característica dessas artistas, são exemplos de beleza, ambas têm variações da posição do sorriso, distribuição dos dentes, mas todas com uma beleza notadamente marcante. E quando a gente vai pensar em termos de análise frontal da face, onde a gente vai verificar especificamente proporções, é interessante a gente já ter em mente quais são as denominações, ou seja, a gente teria o terço superior da face, do início do crescimento do cabelo até a altura das sobrancelhas. Depois, o terço médio da face já se apresenta como uma área onde nós temos a órbita, a posição dos olhos e a maxila, logo abaixo do nariz, e a posição abaixo do nariz, ou subnasal, até a estrutura final do queixo, acaba sendo denominada de terço inferior, onde pontos cefalométricos mais complexos, como pogônio e subnasal, são a distância entre eles apresenta a medida de distribuição e proporção da face. Quanto melhor distribuído e menos diferenças, discrepâncias nesses terços, mais natural e mais belo o rosto vai nos parecer. E, atento a isso, nós dentistas temos que procurar observar, tanto no paciente com os lábios relaxados quanto sorrindo, essas discrepâncias. Uma outra análise das proporções, por exemplo, no meu caso, eu tenho o meu terço inferior é um pouco mais alto em relação ao terço médio, mas ainda tenho proporcionalidade. E na minha análise de sorriso, tem um sorriso mediano, ou seja, não tem nem tanta exposição de gengiva, nem falta de exposição de gengiva, nem de dentes, ou seja, uma proporção vertical adequada, né, pelo menos na minha visão. E essa proporção a gente consegue ver facilmente, colocando as imagens de fotografia de um celular ou de uma fotografia com uma câmera profissional, no computador e fazer um traçado simples para a gente ter uma visão de proporcionalidade. E isso nos facilita muito na nossa comunicação com o paciente, quando a gente for propor qualquer tipo de tratamento. Seguindo adiante, a gente, na análise frontal, a gente tem que pensar muito em termos de qual a percepção do paciente em relação à sua própria imagem, né? Normalmente o paciente olha não o seu perfil, ele olha direto no espelho e você vai, na análise frontal, é que vai detectar diferenças, discrepâncias, uma exposição maior ou menor de dentes ou de gengivas, alterações de cor e de formas. Na minha área de cirurgia bucomaxilofacial, quero mostrar um caso para vocês, que eu acho interessante, eu chamo esse de caso zero, que é um caso dentro de uma outra linha de trabalho que eu fazia na área de cirurgia de face, que isso mudou a partir de 2020, por isso que eu boto o caso zero. Então, em 2012, esse paciente recebeu um tratamento ortodôntico cirúrgico conosco, e se vocês observarem com atenção, esse paciente tem uma boa linha de sorriso, exposição de dentes, e são registros fotográficos desse paciente 7 meses depois da cirurgia. Quando nós observamos de perfil, nós também verificamos boas proporções, uma boa projeção do rosto, uma linha de distribuição do nariz, o ângulo nasolabial, projeção do mento adequados, o ângulo do pescoço e do mento adequados. E, seguindo adiante, nós vamos observar que esse paciente, ao sorrir, também tem uma exposição dentária adequada.
Mas se nós formos pensar no momento em que ele ainda se apresentaria para o nosso tratamento cirúrgico facial, ele apresentava essa condição com na distribuição dos terços no sentido lateral. Nós fazemos uma distribuição dos terços e esse paciente tinha uma boa harmonia entre os terços do ponto de vista lateral, porém, se nós formos observar uma distribuição de uma linha central, ele apresentava um pequeno desvio para o lado esquerdo do mento, do queixo, além de um excesso vertical, que quando a gente faz as linhas de distribuição de proporções na face, nós observamos que a subunidade inferior, ou seja, a região do terço inferior, é bastante desproporcional ao terço médio, o que foi objeto do nosso tratamento. Então, aqui ele recebeu um tratamento ortodôntico de preparação, visto aqui uma vista 3/4. Não se assustem os colegas, não vamos ter muitas imagens cirúrgicas, na verdade é uma ideia para a gente conversar sobre proporções. E aqui na vista do sorriso, pouca projeção, um ângulo nasolabial bastante acentuado e muito aberto, o que foi uma das características que a gente observou e preparou para fazer a proposta de tratamento ortocirúrgico. E aqui ele aparece 33 dias após a cirurgia, num processo de recuperação interessante, onde, aos poucos, a linha de sorriso vai se tornando um pouco mais harmoniosa e o edema vai acontecendo em remissão, aquele quase 5 meses após a cirurgia, com uma recuperação da movimentação facial, uma exposição melhor do sorriso e chegando num padrão estético bem agradável. Teve uma expectativa atendida com o tratamento. Então, se a gente for comparar no dia da cirurgia e aproximadamente 7 meses depois, a gente teve um ganho, uma melhora em termos de terços, né? Altura facial corrigida, proporcional, e um padrão de exposição do sorriso, comparado com o pré-operatório e pós-operatório, com uma exposição melhor dos dentes, e redução do queixo, deixando ele proporcional, simétrico e harmônico. E aqui na vista lateral, onde a gente observa um grande ganho estético de projeção da face, um menino muito jovem, tinha 19 anos na época, e hoje ele segue em acompanhamento com a nossa equipe. E a gente agradece a participação da doutora Karina Mundstock, doutor Mundstock, na condução do tratamento ortodôntico desse caso. E no nosso caso 1, que é o padrão de atendimento que nós oferecemos para os nossos pacientes hoje, com uma cirurgia minimamente invasiva, vocês vão ver que a gente vai ter fotos de recuperação pós-operatória bem mais precoces, né? Não vou mostrar somente um mês depois, a gente vai mostrar um pouquinho antes. Então, eu queria chamar a atenção para você, para essa análise aqui, onde vocês facilmente observam que esse paciente tem uma assimetria, ou seja, um lado é bem diferente do outro, como vocês observam nessa fotografia. Ou seja, se a gente for parar para fazer uma análise mais descritiva do caso dessa jovem, nos seus 20 e poucos anos, a gente observa, primeiro, que existe uma distribuição das pupilas um pouco diferente, um olho um pouquinho mais baixo que o outro, o nariz, se for levado em relação à linha média do rosto, é desviado para o lado direito, as duas orelhas estão equilibradas. Se a gente faz uma fotografia que pode ser por celular ou por câmera profissional, em que a gente procura fazer esse equilíbrio para analisar adequadamente a face, ela tem uma linha de exposição do sorriso que os dentes, mesmo com os lábios relaxados, já aparecem, e, além disso, ela tem essa projeção para o lado direito do mento, ocasionada pelo crescimento aumentado do lado esquerdo em relação ao direito. Seguindo adiante, na paciente ao sorrir, a gente vai ter uma característica que vocês vão poder observar, um excesso de exposição de gengiva do lado esquerdo, pelo crescimento aumentado do lado da maxila, estimulado pelo crescimento da mandíbula. Então, maxila e mandíbula, o complexo maxilomandibular acabam tendo essa inter-relação e acaba provocando essa assimetria facial, que são elementos que a gente tem que estar atento
na hora de se analisar a face de qualquer paciente, não só pacientes em que a gente perceba uma característica bem marcante, como pacientes em que a gente observe pequenos detalhes. Isso, a nossa atenção como dentistas vai ser uma característica de grande valorização do paciente por vocês estarem atentos a esses detalhes. E na vista lateral da tomografia, nós observamos que essa paciente tem uma dificuldade de fechar os lábios adequadamente, ela precisa fazer força por causa do excesso de crescimento ósseo maxilar e uma deficiência de crescimento ósseo mandibular. A gente chama isso de retrognatismo, ou mandíbula posicionada para trás. E numa vista de baixo, eu acho interessante vocês observarem que é facilmente detectável que o queixo se encontra direcionado para a direita. Então, quando a gente for observar isso na tomografia, não é necessário uma tomografia para fazer uma análise facial, mas se a gente for observar as características faciais, pedindo para o paciente olhar para o teto e tirando uma foto, vocês certamente vão ter uma outra ferramenta de análise bem interessante para conversar com o paciente de vocês, até mesmo uma fotografia de celular. A sobreposição de imagens do rosto com radiografias também é um elemento interessante para que o paciente perceba, por exemplo, na projeção do rosto, né, se a gente traçar uma linha passando pelo nariz, a raiz do nariz, na pele, e descendo a posição dentária e do queixo, quando o paciente não tem uma boa projeção facial, vai se apresentar recuada. E quando o paciente tiver uma projeção facial excessiva, vai se apresentar mais à frente dessa linha imaginária. Vocês podem desenhar até no celular, posicionando com uma grade, que é o que eu quero mostrar para vocês no slide após esse. Aqui a causa do crescimento facial, ela tinha um alongamento do ramo esquerdo e do côndilo, com crescimento desproporcional em relação ao lado direito. E quando a gente for analisar, por exemplo, um paciente em que eu aproveito e já dou uma dica, qualquer telefone celular que você tiver na mão, você pode fazer o enquadramento da foto do paciente, simplesmente posicionando o celular a uns 50, 60 centímetros, habilitando para visualizar a grade da fotografia e fazendo um pequeno zoom para que o rosto do paciente apareça o máximo na fotografia. Se você tirar uma foto muito aproximada, você vai ter o efeito barril, vai distorcer o rosto do paciente. Então, essa é a distância ideal, entre 50 e 60 centímetros, porque as lentes do celular são lentes grande-angulares, e com isso você consegue evitar essa distorção. Então, aqui está um exemplo de uma fotografia que eu fiz dessa mesma paciente do caso, que eu fiz com o celular e tirei o print da tela para mostrar para você. Basta você regular para aparecer a grade, você consegue distribuir, posicionar a foto adequadamente, até fazer uma pré-análise e mostrar para o paciente. Aqui na vista do paciente sorrindo, você consegue o mesmo efeito, usando a grade, e não distorcendo a foto, fica uma foto de bom padrão. Você pode usar um iluminador circular, ou esses ring light, comprando uma loja de capa de celular, você vai resolver esse problema. Então, quando a gente for pensar numa visão mais próxima, você já consegue ver esses detalhes do enquadramento e ajudando no alinhamento da foto. E aqui na vista do sorriso. Então, não é necessário inicialmente ter uma câmera uma câmera profissional para fazer o registro do paciente. Minha ideia é que vocês, a partir de amanhã, já comecem a fazer esse tipo de registro e comecem a analisar melhor os casos dos pacientes de vocês. Se vocês pegarem essa imagem, colocarem em qualquer editor ou um programa de apresentações, como por exemplo PowerPoint, vocês conseguem mostrar bem para o paciente detalhes do sorriso e da posição facial do mesmo, que vão ajudar até para propor algum tipo de tratamento diferente, além daquele tratamento básico que a gente faz, das consultas e revisões, ou seja, isso já por si só já agrega muito valor. Eu queria só mostrar alguns detalhes do planejamento dessa paciente, do tratamento ortocirúrgico, é um caso bem interessante que a gente já tem publicado em alguns eventos, e a gente, com alguns softwares de simulação ortocirúrgica, permite fazer um planejamento cirúrgico do tratamento, e com o uso de recursos de computação 3D, a gente consegue simular e mostrar para o paciente uma previsão do que vai acontecer. Nesse caso, essa paciente fez uma osteotomia de mandíbula e maxila, e mais uma correção da altura do rosto,
com uma técnica de condilotomia, não vamos nos ater a isso, mas se utiliza uma guia 3D para fazer o movimento ósseo, que é um aspecto da cirurgia, e com isso a gente consegue fazer essa correção, né, removendo o excesso ósseo na região da articulação. Todo esse acesso é feito por dentro da boca, sem cicatrizes, e aqui é um aspecto pré-operatório, pós-operatório de 9 dias com a paciente já operada, com uma recuperação da simetria, ou seja, os dois lados do ponto de vista de esqueleto e dentes estão adequadamente posicionados, e com a projeção, né, ou seja, a posição dos maxilares e dentes em relação ao crânio adequadamente restabelecida, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Uma vista inferior, lembra daquela imagem onde a gente observava o queixo deslocado para a direita, agora a gente tem uma posição óssea dentária adequada em relação aos dois lados. E fazendo uma comparação dessa jovem na análise inicial, e aqui 19 dias depois, com uma excelente recuperação, lógico, esse não é o resultado final, mas a gente teve uma melhora, assim, marcante da distribuição dos terços faciais, tanto do ponto de vista vertical, quanto do ponto de vista lateral. Aqui na vista do sorriso, onde a gente observa um melhor posicionamento, ela ainda vai fazer um tratamento ortodôntico de finalização, mas a gente tem uma marcada melhora da estética facial. Tem uma vista lateral, onde a gente observa uma projeção do rosto natural, um selamento labial, ou seja, consegue encostar os lábios adequadamente. Desconfie se o seu paciente não consegue fechar os lábios sem fazer um esforço, se ele apresenta nessa região do queixo um enrugamento da pele, isso é um indicativo de que esse paciente tem dificuldade de fechar a boca e encostar os lábios. E isso pode ser um indicativo de tratamento que, se você prestar atenção em indicar para que ele ou ela, o paciente, busque uma avaliação ou com um cirurgião bucomaxilofacial, ou um ortodontista, isso vai ser de grande valia para esse paciente. Aqui numa vista 3/4, padrão Mona Lisa, como a gente chama, essa visão pré-operatória e pós-operatória, onde a gente consegue ver um equilíbrio da distribuição dos terços. Harmonicamente, essa paciente ficou muito satisfeita. Ganhou um recontorno da mandíbula, sem nenhum preenchimento, somente pelo movimento ósseo, que recuperou essa projeção do corpo e do ângulo da mandíbula. Essa paciente aqui na vista do lado esquerdo, 3/4. Aqui um vídeo que eu quero mostrar para vocês dessa paciente mostrando a dinâmica do sorriso, da fala, onde a gente observa que sempre o sorriso e os dentes estão aparecendo. E aqui na vista pós-operatória de 49 dias, a paciente com uma manutenção da movimentação, a musculatura com movimentos preservados, isso realmente, com o padrão que a gente tem de tratamento ortocirúrgico, hoje, minimamente invasivo, a gente consegue ter esse tipo de resultado, se estiver atento a essas características faciais. E passando agora para o caso 2, uma paciente muito jovem, que se apresentou para avaliação conosco, que tinha uma pequena posição da mandíbula desviada para a esquerda e tinha uma projeção facial maior da mandíbula em relação ao maxilar superior. E aqui a gente vê com aquela linha de análise, né, do nariz para baixo, a gente observa que a posição maxilar dela está aproximadamente na posição adequada, porém a mandíbula está bastante avançada. Então, o que essa paciente buscava? Ela buscava uma melhora oclusal de mordida, ou seja, melhorar a posição e distribuição dos dentes. Ela não gostava dessa posição facial e não queria e não tinha tempo, inclusive tempo hábil, para fazer o tratamento ortodôntico de preparo e fazer o seu tratamento. Além disso, se a gente colocar uma sobreposição, visualizar nos exames dela, a gente facilmente consegue observar que a mandíbula dela está à frente da maxila. Então, que a gente, analisando a face dessa paciente, partiu do pressuposto que era possível fazer essa correção, e aqui tem mais um exemplo de uma sobreposição de tecidos moles e de esqueleto, onde na imagem da esquerda vocês observam o pré-operatório e o pós-operatório previsto, que apresentando para a paciente fica muito mais fácil visualização. Então, o que se propôs foi um movimento da mandíbula e da maxila, aqui na vista lateral,
E aqui eu coloquei uma sobreposição do lado esquerdo da posição dos tecidos de pele, né? Isso aqui é uma visão da tomografia, lógico, não é 100% fiel, mas permite a gente ter uma boa ideia e mostrar para o paciente como ferramenta de comunicação uma previsão do que vai acontecer. Com isso, nós temos uma simulação aqui da posição da pele antes da cirurgia e depois da cirurgia. Lógico, é muito mais fácil observar isso numa vista de perfil, que é o que a gente visualiza aqui, com os terços faciais bem melhor distribuídos, uma boa projeção, um perfil e um ângulo do lábio e nariz, lábio superior e nariz adequados, delicado, em comparação com o pré-operatório, que tinha um ângulo muito fechado por causa da falta de projeção da maxila, e aqui os lábios encontrando-se adequadamente com a recuperação da harmonia dos terços faciais. Aqui nós vemos uma simulação que eu acho bem interessante para o paciente entender, onde a gente tem o antes da cirurgia e a previsão pela simulação da cirurgia nos tecidos moles, na pele e músculos. E aqui vocês conseguem ver nitidamente o que a gente propõe para a paciente. Aqui uma vista inferior, a gente observa a movimentação, não é muito observável, muito nítida, mas eu queria enfatizar agora, com esse padrão de tratamento que a gente trabalha hoje, a gente consegue ter um padrão de resultado do paciente. Essa é a fotografia dessa paciente no controle de 12 dias pós-operatório, uma cirurgia de maxila e mandíbula, em que ela está recebendo alta cirúrgica e indo para o ortodontista fazer a movimentação ortodôntica com alinhadores. Não colou nenhum bracket, está com um sorriso bastante agradável, feliz, um pouco de edema, claro, mas em comparação com o padrão de recuperação pós-operatório de tempos antigos, a gente tem um ganho bastante interessante. E aqui uma visão dela da comparação pré-operatório e pós-operatório, um fechamento labial natural, sem fazer força, ou seja, um ganho de equilíbrio dos terços faciais. Aqui numa vista de 3/4, a paciente bastante satisfeita com a sua recuperação. Lógico, a posição dentária ainda vai ser trabalhada com a ortodontia, mas num tempo curto ela vai ter o seu tratamento finalizado. Isso é uma abordagem que chama Surgery First, ou cirurgia primeiro, cirurgia de benefício antecipado, que é uma vista de perfil e que é muito interessante a gente observar que o vedamento labial dela, a posição dos dentes em relação ao sorriso e ao maxilar, mostra que ela teve um ganho estético e de projeção bastante interessante. Aqui numa vista de comparação do pré-operatório, aqui no pós-operatório, marcadamente uma melhora interessante. E na radiografia, para quem tem interesse, a gente consegue visualizar no pré-operatório e 30 dias pós-operatórios as fixações em posição e os dentes já num posicionamento bastante interessante, que agora resta ao nosso caro colega ortodontista, Dr. Rodrigo Jaques Gomes, fazer o trabalho final com muito mais tranquilidade. Aqui você vê uma boa distribuição dos maxilares, com uma boa simetria, um lado proporcionalmente igual ao outro, e aqui nós temos uma comparação, né, da movimentação vista em tomografia. Então, são essas as fixações que a gente utiliza, aqui numa vista lateral, e um aspecto interessante, né, como se fosse um controle de qualidade da movimentação óssea e dentária, a gente tem na tomografia, a gente consegue fazer na tomografia antes e depois, a gente faz uma sobreposição, vocês vão ver um detalhe aqui de como estava a movimentação dentária antes e depois, com um engrenamento adequado e a paciente satisfeita com o tratamento, ganhando o equilíbrio facial, e agora a ortodontia segue com o Dr. Rodrigo Jaques Gomes. Quero não me alongar muito, indo para o caso número 3, um caso de 2021, onde essa paciente nos buscou com uma queixa respiratória e de posicionamento dentário esquelético, onde na análise facial a gente faz sempre esse padrão de distribuindo e alinhando as fotografias com essas linhas de posicionamento, onde a gente faz um alinhamento para análise facial de terços, numa vista lateral,
vista frontal e depois na vista de 3/4 e vista lateral. E o que a gente consegue observar sempre, deixando a paciente na posição natural da cabeça, é a posição dentária. Nesse caso, essa paciente apresentava uma necessidade do maxilar de cima avançar também, além da mandíbula, e na vista de 3/4, a gente observava que o posicionamento facial, o terço médio dela em termos de altura estava adequado. O que a gente acabou propondo foi um avanço maxilomandibular. Essa paciente, uma das formas de analisar o rosto também é com o paciente de frente para o dentista, de pé, olhar para cima e se tira essa foto olhando para cima, e a gente consegue ver a projeção, a sustentação do lábio superior e a posição dos dentes. Essa é uma foto bem interessante de se fazer, do paciente vai conseguir ver se o queixo está desviado, se os dentes estão muito mais para trás em relação ao lábio. Tudo isso pode ser uma forma de mostrar para o paciente, né, de maneira simples, o que ele pode melhorar em termos de tratamento odontológico, não só cirúrgico e ortodôntico, mas até de estética. Outra questão interessante, utilizar uma espátula de madeira, pede para o paciente morder ou ocluir, e se tira essa foto mostrando para o paciente depois se ele ou ela tem um desvio, se um lado do maxilar superior está mais para baixo do que o outro. Tudo isso vai ajudar bastante. Tem outra foto que eu acho interessante se fazer, que é essa foto dos afastadores, com o paciente com os afastadores de longe, se faz a foto da face, para se visualizar uma relação da face com o sorriso, para a gente buscar essa harmonização do sorriso com a face. Aqui numa vista imediatamente antes da cirurgia, essa paciente veio para a avaliação sem ortodontia por fazer, e ela fez uma pequena movimentação ortodôntica de 4 a 6 meses, a gente chama isso de surgery early, ou seja, cirurgia precoce, e isso está dentro de uma linha de trabalho que permite que o paciente faça a cirurgia o quanto antes puder, e depois de trabalhar a parte ortodôntica, os dentes estão um pouco melhor posicionados, mas a cirurgia em si é que vai permitir que a movimentação dentária aconteça de forma mais rápida. Então, nesse ponto, a nossa diretriz, nosso padrão de trabalho é avaliar o paciente, ver se é possível fazer a cirurgia primeiro, cirurgia precoce, e se não for possível, o paciente vai fazer a ortodontia, posicionamento dentário adequado e fazer a cirurgia. Nesse caso, essa paciente tinha alguns tratamentos por realizar, que imediatamente antes da cirurgia, e nós temos aqui as análises faciais que nós fazemos. Então, por exemplo, a gente usa algumas réguas calibradas para fazer análise da proporção do rosto, a altura dos terços faciais, nós fazemos um espelhamento e uma medição dos dentes, fazemos uma comparação de um lado com o outro, para que a paciente tenha uma percepção que um lado é mais estreito ou menos estreito do que o outro. Aqui é um espelhamento do lado direito com o lado, espelhamento do lado direito, aqui espelhamento do lado esquerdo. Então, a paciente mesmo percebe que os dois lados do rosto são diferentes. E aí, no tratamento, a gente vai ter muito mais, vamos dizer, uma expectativa mais realista do tratamento por parte da paciente. Essa disposição do rosto, né, onde a gente cobre partes do rosto para analisar primeiro o terço superior, o terço inferior, ou cobre o nariz para analisar só lábio superior e inferior, queixo. Isso são formas de se analisar bem simples, que basta colocar no PowerPoint e se faz essa análise de uma forma bem tranquila. Uma outra forma de analisar a paciente também é cobrindo, né, os terços médio e inferior, onde a gente observa aqui. E aqui uma comparação dessa paciente antes e depois, com pós-operatório de 27 dias, onde a gente observa um ganho de projeção facial, bastante interessante. E se a gente for fazer uma comparação nesse PO de 27 dias, se vocês observarem como ela estava antes e depois da cirurgia, vocês observam exatamente o ganho de projeção facial que ela teve. Uma vista bem interessante acompanhando o sorriso, onde vocês conseguem observar também nesse pós-operatório de 27 dias, ou seja, praticamente 4 semanas. A gente tem a posição dentária dela ao sorrir, facial, e depois da cirurgia com a projeção ganha uma pequena elevação do nariz, mas é bastante satisfeita. E se a gente for comparar esses resultados lado a lado, a gente realmente vê que
existe um ganho estético interessante, além da posição dentária. E o ganho respiratório, vocês conseguem observar na imagem da esquerda, onde o paciente tinha um estreitamento de hipofaringe, onde a passagem do ar acabava sendo dificultada. Ela mencionava que o marido reclamava bastante, em termos de ruído, né, ao dormir, e depois da cirurgia, que é um pós-operatório de 6 meses, onde a gente observa um nítido ganho de largura da hipofaringe. Com isso, acabou o ronco na casa dessa paciente. A paciente está com um ganho de espaço na via aérea, ou seja, um ganho funcional importantíssimo. Mencionando, inclusive, acho importante a gente salientar que hoje a gente tem praticamente 50 milhões de pessoas com apneia do sono de moderada a grave, 10% somente são diagnosticadas. Então existe um universo de pacientes com alterações do sono gigantesco para a gente tratar, e a gente precisa estar atento a isso. Ou seja, uma das perguntas que deve ser feita sempre para o paciente que se apresenta para você, que você for observar que o paciente tem uma mandíbula mais retraída, o queixo um pouco mais posicionado para trás, é importante você incluir no questionário se esse paciente ou essa paciente tem dificuldades para dormir, se tem ronco, para propor tratamentos, porque realmente vão ser bastante interessantes e vantajosos para o mesmo. A ortodontia desse caso foi executada com maestria pela minha colega e amiga, a doutora Patrícia Milanese Alves, e eu quero seguir com vocês, agradecendo. Eu gostaria de deixar aberto para as perguntas, tá? Mas eu estou à disposição de todos, agradeço a todos muito, e está aqui o meu contato para quem quiser nos seguir nas redes sociais, e da nossa equipe, caso você tenha interesse em conhecer a nossa equipe maxilofacial, Maxillofacial Team Porto Alegre, nossa área de atuação em cirurgia bucal e maxilofacial. Eu agradeço muito a presença de todos e fico à disposição para perguntas.